Alunas e alunos do Lusíada, saudações geográficas, aula de cartografia. Essa aula é comum tanto para os alunos do terceiro ano que usam o sistema COC, quanto para os alunos do pré-ENEM que usam o sistema poliedro. No caso específico do pré-ENEM está na frente 1, que era do professor George, mas eu havia combinado com ele de dar essa matéria, eu vou honrar. E no caso do terceiro ano é só pegar o capítulo 1 da apostila. Como não são exatamente iguais, eu disponibilizei um resumo para vocês. Está lá no canal que a escola disponibiliza o material para vocês, ok? Pega esse resumo que vocês vão acompanhar essa aula com o resumo, nem com uma apostila nem com a outra, ok? Então, amores, olha só. Quando a gente olha o mapa, parece que a Terra é plana, não é mesmo? Tá? Ela tem duas dimensões, ela não tem altura e largura. Reparou que ela não tem profundidade. Mas na verdade o planeta, olha só, ele é tridimensional. Temos aqui um globinho para brincar, hoje nós vamos brincar muito com ele, não é isso? Então ele tem uma profundidade, ele é um sólido geométrico. Não é assim bonitinho, ele não é liso, né? Ele tem relevo, tá? Tem lugar mais alto, não na água, claro, né? No continente, mas todo mundo sabe, ó, vamos pegar aqui a América, vai. Cadê a América? Olha aqui. A gente sabe que as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, são lugares mais altos, né, do que as outras. O Himalaia, cadê o Himalaia? Aqui, ó, o Himalaia, né? Nessa área aqui, entre a Índia e a China, tá? Cordilheira do Himalaia. Então, de qualquer maneira, olha só o que acontece aqui. Mas ela tem uma forma esférica, não é exatamente esfera, não é lisa, mas ela é um sólido. Então a ideia da cartografia é justamente essa, a ideia da cartografia é conseguir representar no plano aquilo que é um sólido, ok? Beleza? Então tá aqui logo no início, é esse material que eu entreguei, ó, terceiro ano e pré, folha 4. Tá? Procura lá que você deve ter recebido 3 já esse ano, combinado? E tem uma outra de exercício aí também disponível para vocês tentarem. Depois eu faço uma aula resolvendo os exercícios, tá bom? Então, ok? Tá? Aqui você tem um monte de informações sobre o planeta Terra, né? A Terra parece uma elipse, ela não é exatamente nenhum sólido, né? Ela é parecida. Revolução significa, ela é sólida, ela tem 3 dimensões, né? Tá? E essa palavra geóide, a forma dela é geoidal. Geóide foi inventado para a gente definir, é a forma da Terra e ponto final. Tá beleza? Ok? O que é essa história do raio equatorial ser 23 quilômetros maior que o raio polar? Lembra que a Terra é achatada nos polos? Então vamos aqui no desenho ao lado, olha só. Se imagina que você estivesse no núcleo da Terra e você decidisse sair do núcleo da Terra e vir até a superfície na linha do Equador, ok? E imagine que você também estivesse no núcleo da Terra e decidisse vir até o Polo Norte ou até o Polo Sul, combinado? Então, se você está no núcleo da Terra, bem no centro, a distância para o Polo Norte e ao Polo Sul é a mesma, mas se você quiser vir para qualquer lugar do Equador, é aproximadamente 23 quilômetros a mais. Daí vem aquela história de dizer que a Terra é ligeiramente achatada nos polos, né? 23 quilômetros em 6.300 não faz grande diferença, a gente não percebe. Ok? Bacana? Joia? Ótimo! Então vamos lá, Rosa dos Ventos, já ouviu falar nisso? Hein? Norte, Sul, Leste, Oeste, ó. Aqui eu usei N e S são universais, né? Para o leste, a gente pode usar L, aqui no Brasil, leste. Esse é em inglês, east, tá? Como as siglas universais de Nordeste e Sudeste, aqui no Brasil, região Nordeste, região Sudeste, são SE, eu usei em inglês, tá ok? Leste, mas eu podia usar NL, podia usar SL, L no lugar do E. E o oeste, em inglês, é W. Então, por exemplo, o noroeste aqui, eu posso usar NW se eu quiser. West, tá?
Então aqui você tem um monte de apelidos. Já ouviu falar nesses apelidos aqui, hein? Ó, quem são os pontos cardeais? Norte e sul, tá? Leste e oeste. Norte é sinônimo aqui, ó. Boreal é a mesma coisa que norte. Setentrional também. O oposto de norte é sul, tá bom? Finge que é para cima, não é não, tá? Nós não sabemos qual é o lado de cima do universo, mas não faz mal, chama isso de para cima temporariamente. Então o oposto de para cima é para baixo, o oposto de ir para a direita é ir para a esquerda, ok? Bacana? Então qual é o oposto de norte? Sul. Se você ao invés de norte usar boreal, o oposto de boreal é austral. Boreal é sinônimo de norte, setentrional é sinônimo de norte. E o oposto de setentrional, meridional. Ou seja, norte, boreal, setentrional são sinônimos. Sul, austral, meridional são sinônimos. Porém, convenciona-se, tá? Se uma hora você for escrever, se você usa norte, usa sul. Se você usa boreal, use austral, né? Se você usa setentrional, use meridional, ok? Tá? Essas são as 4 direções cardeais. Eu já vou explicar como é que chegamos a elas, tá? Agora, olha só, os colaterais são os intermediários, ó. N é direção intermediária entre norte e leste e nordeste. Direção intermediária entre sul e leste, ó, sudeste. S é direção intermediária entre norte e oeste, NO, noroeste, entre oeste e sul, SO, sudoeste, tá aqui embaixo, combinado? Leste e oeste também tem apelidos, leste também chama sol nascente e oeste também chama sol poente, lado da nascente e lado da poente, e o leste é a mesma coisa que oriente. Países orientais são países do leste. Oeste é sinônimo de ocidente. O Brasil é um país ocidental. Nós estamos no oeste do planeta. O Japão é um país oriental. Eles estão no leste do planeta. Tá ok? Para a gente entender de onde vem norte, sul, leste e oeste, eu volto lá para o globo. Ok? Vamos para o globo. Ó, aqui o globo, o globinho. Tá? É verdade que a Terra gira, tudo que gira em torno de um eixo. Olha isso daqui, ó. Quem está girando, esse globinho é um cofrinho, ó. Não tem um centavo lá, tá? Mas é um cofrinho, pronto. Olha lá, tá? Então, tudo que gira em torno de um eixo. Se esse eixo existisse, ele perfuraria o planeta em 2 pontos. Esses 2 pontos a gente chama de polos. Olha só, tá? Polo Norte não é tudo isso aqui não. Isso aqui é o Oceano Glacial Ártico. Polo Norte é um pontinho, combinado? Que está exatamente onde atravessaria o eixo da Terra se ele existisse. É o eixo de rotação, tá certo isso? E aqui o Sul, a mesma coisa. Deixa eu colocar na posição mais fácil de enxergar. Ó, Terra gira, então Antártica não é o Polo Sul. Polo Sul é um pontinho dentro da Antártica. Combinado? Tá beleza? Joia. Isso é, então, ó, em qualquer lugar que eu estou no planeta, se eu tiver uma bússola apontando para o norte, ela vai me levar para o Polo Norte. Tem um desviozinho magnético, mas ele não é importante para a gente aqui não, tá? Então ele deveria estar apontando para o Polo Norte, tá? O que acontece então? A gente chama de norte e sul, esses 2 pontos, a intersecção entre o eixo da Terra, que é imaginário, e a superfície, ok? Eu falei para vocês que a partir dessa aula você vai parar e chamar o norte de para cima, né? Ninguém sabe qual é o lado de cima do universo. Vamos comprovar agora, tá? Então imagine agora, ó, eu peguei um pilotinho desses aviões de montar aí, de modelinhos, né? Vamos pegar esse cara e colocá-lo de pé no polo norte do planeta, ó. Se a gente falar aponta para cima, ele vai apontar assim, ó, lá para cima. Ok? Agora vamos colocar essa mesma pessoa aqui no Brasil, ó. Se ele estivesse no Brasil, o para cima dele
é assim, ó. Olha só o que é para cima dele. Vai para cima, né? Pula, ele pula assim, ó. Agora imagine que ele estivesse na Antártica, ó, perto do Polo Sul. Ele está de cabeça para baixo? Claro que não, ele está de cabeça para cima. Se você mandar ele pular, ele pula assim, ó. Tá? Se tivesse um helicóptero, esse helicóptero estaria voando com a hélice para o lado que a gente chama de baixo. Tá? Ninguém sabe qual é o lado de cima do universo, tá? Então o que acontece? As visões de universo, elas começaram na Grécia, né? Começaram até antes, mas começaram a se universalizar na Grécia, Europa. Então nós aprendemos a olhar para o planeta de modo eurocêntrico. E os outros lugares do planeta, né? Especialmente nós, por exemplo, que temos uma dependência cultural, pode até ser mais grave, mas Estados Unidos usa o mesmo mapa, tá? Nós temos a visão europeia do planeta. Tá, ok? Então sempre que a gente pegou o primeiro mapa que eu mostrei no início da aula, a Europa estava no centro, ok? A mesma coisa a gente costuma usar, Europa no centro e por cima, tá? Se quiser desenhar o globo assim, sem problema algum. Aquela rosa dos ventos ao norte, sul, leste e oeste, o norte está apontando para baixo. Agora, o que é importante, ó, cadê o Polo Norte? Aqui. Norte é o nome de um lugar. O Brasil continua Brasil. A Antártica continua Antártica e continua Sul. Apenas ela deixou de estar embaixo, ela está em cima agora. Em cima para nós, porque no universo não tem esse negócio de para cima e para baixo. Tá ok? Agora vamos lá, olha só. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? O que acontece agora? Imagine que nós somos o Sol. Se nós somos o Sol, agora é meio-dia na Austrália, ó. A Austrália está de frente para nós, tá? A Terra gira assim, ó. Daqui a pouco, ó, daqui a 6 horas, serão 18 horas. Na Austrália, ó, ela tá um cantinho, né? Ela tá fazendo 90 graus de ângulo aqui entre o centro da Terra e a Austrália. Tá dando exatamente 90 graus, tá? Às 6 horas da tarde em relação ao Sol. Agora é meio-dia em algum país africano, tá bom? Então, ó, daqui a pouco, ó, quando aqui já deve ser umas 3, 4, 5 horas da tarde, agora no Brasil tá chegando o meio-dia. Ou seja, imagine aqui meio-dia. Do lado ocidental ainda é de manhã, do lado oriental já é à tarde, tá? Porque como a Terra gira nesse sentido, ó, nós somos o Sol, estamos parados. Qual é a impressão que nós temos? Que a Terra está parada e que o Sol é que está fazendo esse movimento, ó, que ele vem nascendo do leste em direção para o oeste. Isso chama-se movimento aparente do Sol. Então, ó, nós estamos no Brasil, esse momento aqui, ó, 6 da manhã no Brasil. Nós estamos começando a ver o Sol chegar. A Terra girando equivale ao Sol e fazendo isso daqui. Combinado? Então, norte e sul, rotação da Terra, eixo do planeta, norte e sul. Leste e oeste, Sol nascente, Sol poente. Qualquer mapa é obrigatório ter a rosa dos ventos. Já caiu em vestibular, tá? Ele pega um lugar qualquer no meio do Canadá, dos Estados Unidos, que você nunca ouviu falar, e começa a fazer pergunta. Você não sabe quem está embaixo, quem está em cima, quem está do lado do outro. Ele tem que te colocar a rosa dos ventos naquele lugar. Combinado? Para você saber como se orientar. Quem está em direção ao Polo Norte, quem está em direção ao Polo Sul. Vamos voltar para o resumo. Nós podemos inventar direções intermediárias entre o ponto cardial e o colateral. Nordeste e noroeste, né, são pontos colaterais, tá? Nós podemos inventar direções intermediárias. Ó, essa daqui, por exemplo, ela chama uma direção aqui no meio. Entre sul e sudeste, chama sul-sudeste, tá? É apenas para você saber que existe, tá? O importante é você saber o porquê de norte e sul, o porquê de leste e oeste. Espero que você, a partir de agora, esqueça em cima, embaixo, direita e esquerda. São apenas referências, o em cima, embaixo, direita e esquerda, ok? Vamos lá, coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas basicamente são os paralelos e meridianos, tá? São linhas imaginárias que servem para definir latitude e longitude. Tá? Quando falamos em coordenada geográfica, estamos falando latitude e longitude. Localização, onde estão as coisas no planeta, né?
Vamos voltar para o planeta Terra, para o nosso globinho. Quem é o planeta Terra, não é mesmo? O planeta Terra é alguma coisa que está, não sei aonde, que gira, não sei de que maneira gira assim, né? Em relação à órbita terrestre, que está flutuando no nada, que a gente não sabe qual é o lado de cima, né? Como nos localizar, né? Então imagine, olha só que coisa, tá? Imagine que tivesse um avião, e esse avião tivesse, por exemplo, no Japão, e ele quisesse ir para a Austrália. A coisa mais fácil do mundo é só ir para o sul. Você vai chegar na Austrália. Bacana. É uma viagem que dura aí umas 6 horas, 5 horas, ok? Então sai o avião do Japão. Qual é o problema se ele for direto para o sul? Olha só, daqui a 6 horas, a Austrália vai estar lá. Ele vai chegar quase na África. Então, além de ir para o sul, ele vai ter que acompanhar o movimento da Terra. Então, o que acontece? Essas linhas imaginárias, elas foram inventadas com a finalidade de, primeiro, a gente localizar os pontos que a gente deseja na superfície da Terra, e segundo, a gente conseguir ir a eles, tá? A coordenada geográfica que a gente usa não é a única, existem outras formas, mas todas equivalem no sentido de identificar, localizar e nos movimentarmos numa superfície que não é plana, é esférica, se movimenta constantemente em velocidade elevada e que nós não temos certeza, né? Nem de onde ela veio, nem para onde ela vai. Combinado? As coordenadas geográficas são as seguintes. Primeiro, vamos girar o planeta e fazer uma linha bem no meio do caminho entre o Polo Norte e o Polo Sul. Então, essa linha média entre o Polo Norte e o Polo Sul, nós demos o nome de Equador. Quando a gente olha um mapa, o mapa é plano. O Equador parece que é uma linha reta. Não é uma linha reta, ele é um círculo. Todo círculo que atravessa a esfera inteirinha chama círculo máximo. Ele dá a volta. Não precisa ser grande, olha, pode ser pequenininho. Isso aqui é um círculo máximo. Ele deu uma volta aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Quem são os paralelos? Definir o Equador. Qualquer linha que seja paralela ao Equador é um paralelo. Combinado? Existem N paralelos. Quanto mais você se aproxima do Polo Norte, o paralelo é um círculo menor. Mesma coisa para o Polo Sul, tá? Olha os paralelos aqui, tá? Cada uma dessas linhas aqui, num mapa mundi, você pensa que ela é uma linha reta. Vamos ver? Olha aqui o mapa mundi, parece que os paralelos são linhas retas, mas na verdade eles são circulares. Voltando. Na verdade eles são circulares, combinado? Equador, linha média entre os polos, círculo máximo. Nenhum deles existe. Paralelos, linhas paralelas ao Equador. Todo paralelo é um círculo máximo. Lembrando que os paralelos, conforme eu me afasto do Equador, eles ficam menores. O Polo Sul, não, Antártica. O Polo Sul, aquele pontinho, é o último paralelo. Existem infinitos paralelos. Eu desenho quantos eu quiser. Infinitos. A gente sempre faz os principais, os números redondos. 10, 20, 30, tá bom? Daqui a pouco a gente fala mais. Mas o Equador é maior, os demais são menores. Combinado? E os dois polos, por serem mais longe do Equador, são os menores de todos. Quanto mais longe do Equador, menor o paralelo. Combinado? Quanto mais longe do Equador, menor o paralelo. Pronto. Os dois últimos paralelos são apenas pontos. Agora presta atenção. Isso são os paralelos. Quem são os meridianos? Os meridianos são essas linhas verticais. Essas linhas verticais. A gente tem a impressão que elas não se encontram, mas elas se encontram no polo sim. Não esqueça que isso aqui é uma visão distorcida do planeta. Linhas horizontais são os paralelos. A referência ao Equador. Ele divide a Terra em duas metades, hemisfério norte e hemisfério sul. Combinado? E os meridianos são definidos como linhas perpendiculares ao Equador. Perpendiculares ao Equador, tá bom?
que é perpendicular? É aquele que faz um ângulo reto, tá bom? Faz um ângulo de 90 graus em relação ao Equador, tá? Vamos para o globinho que é melhor, olha isso daqui, tá? Olha os meridianos, também são círculos, só que eles não são círculos máximos, tá? Quando a gente olha pelo polo, a gente percebe, os meridianos, eles continuam, você tem um meridiano aqui, passou do polo, ele continua lá atrás, tá? Todos os meridianos são assim, a mesma coisa em relação ao Polo Norte, tá certo? Ó, todo meridiano, ele vem por aqui, ó, isso aqui é o Greenwich, ele continua lá do outro lado, combinado? Tá beleza? Então o que acontece? A gente chama de meridiano só metade, só um semicírculo, ó. Aqui é o meridiano, quando ele continua do outro lado, ele é outro meridiano. Então eles não são círculos máximos. Os meridianos são todos do mesmo tamanho. E todos eles se encontram no Polo Norte e se encontram no Polo Sul. Passou, é outro meridiano. Quando eu estiver no Equador, qualquer meridiano que eu seguir, ele vai me levar ao polo. Teoricamente, uma bússola, ao apontar o norte, ela está apontando o polo. Ao apontar o sul, ela está apontando o outro polo. Combinado? Beleza? Joia! Se você ficou com dúvida, tá aqui. Equador, tá bom? Linha que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, equidistante aos polos. Combinado? Paralelos ao Equador, tá? Meridianos perpendiculares ao Equador. Beleza? O meridiano de origem chama Greenwich. Como a Terra gira de oeste para leste, qualquer um poderia ser o meridiano de origem. Os polos são fáceis de serem escolhidos. Agora, leste e oeste não, você pode escolher qualquer um, divide a Terra em duas metades. Mas como o sistema todo foi criado na Inglaterra, ok? Então o que acontece? Nós vamos usar como referência o meridiano que atravessa a Inglaterra. Ele vai dividir a Terra em duas metades, metade oeste, metade leste, ok? Beleza? Não tem dúvida? Então, olha, cuidado que eu fiz uma besteira aqui embaixo, né? O paralelos devia estar lá em cima. Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Agora já é projeção, já é o desenho, já estou usando a cartografia. Ó, aqui é um plano. Esses são os paralelos, esses são os meridianos. Parece gomo de laranja. Ok? Beleza? A partir de agora, quem sabe o que é paralelo? Quem sabe o que é meridiano? O meridiano de Greenwich dividiu a Terra em duas metades, leste e oeste. O paralelo do Equador dividiu a Terra em duas metades, norte e sul. A partir de agora, nós vamos para a localização. Localização, tá? Tudo o que a gente vai fazer no planeta refere-se à localização, combinado? Ó, latitude e longitude. A latitude olha só a definição aqui, é a distância em graus. Eu vou explicar os graus. De um paralelo qualquer até o Equador. E a longitude é a distância em graus de um meridiano até Greenwich. Então, no momento que eu tenho paralelo, ó, eu tenho uma cidade qualquer aqui, tá? Qual é a distância dela ao Equador? É a latitude dela, tá? É a distância do paralelo que atravessa essa cidade até o Equador. Todas as cidades que estiverem nesse paralelo estão na mesma distância em relação ao Equador, terão a mesma latitude, tá? Se você pegar, por exemplo, ó, esse paralelo aqui, eles chamaram de 30 graus ao norte do Equador. Se eu pegar o 30 graus ao sul, qualquer cidade que estiver ao longo desse paralelo, a latitude também é 30 graus, só que ela é para o sul e não para o norte. Quando você fala latitude, você tem que avisar 30 graus ao norte do Equador, 30 graus ao sul do Equador. É a mesma distância? Sim, só que uma é para o norte, uma é para o sul, porque o Equador dividiu a Terra em duas metades. Combinado? Lugar mais longe do polo, do Equador é o polo, 90 graus para o norte, o polo norte, 90 graus para o sul, o polo sul. Combinado? E a longitude é a distância de qualquer meridiano a Greenwich. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o meridiano de Greenwich, esse aqui. Então vamos supor uma cidade aqui, ó. Ela está aqui. Qualquer cidade ao longo desse meridiano está na mesma distância em relação a Greenwich. Então está na mesma longitude, alguns graus a oeste de Greenwich. Qualquer cidade que esteja aqui
ela está na mesma longitude, na mesma distância a Greenwich, portanto, na mesma longitude, tantos graus, só que agora a leste. Não precisa se preocupar em pegar o seu material de exercícios. Eu vou voltar aquele mapa só para ilustrar. Observem esse mapa mundi, tá? Tá lá nos exercícios, combinado? Olha isso daqui, tá? Observe. Imagine a cidade A. Qual é a latitude da cidade A? Basta você ver qual é o paralelo que atravessa a cidade A. Como ninguém é adivinho, tá? O examinador é obrigado a te dizer qual é o paralelo que está atravessando cada cidade. Por exemplo, a cidade F não é exatamente paralelo 40, é um pouquinho mais do que 40, mas é bem menos do que 60, tá vendo isso? Tá? Então pode ser 42, 43 graus ao norte do Equador. Olha, o Equador é o zero. A cidade G, repare, ela está na mesma latitude da cidade A, 20 graus, só que ao sul, tá? Olha agora para a cidade H. Se você prestar atenção na cidade H, ó, a cidade A, a cidade H, ó, as duas estão a 20 graus. Agora não, é exatamente a mesma latitude. É 20 graus e é ao norte. Você está informado aqui que é 20 graus. A cidade G, ela está à mesma distância em relação ao Equador, no entanto, está ao sul. Já as cidades A e H estão na mesma latitude, exatamente na mesma, 20 graus ao norte do Equador. Combinado? Veja, a latitude por si não é capaz de localizar o lugar, mas se eu juntar com a longitude é que nem batalha naval. Achei. Vamos pegar agora, por exemplo, cidade A. Qual é o meridiano que atravessa a cidade A? Tem que estar informado, ó. É o 100 graus, tá aqui Greenwich, tá? É o 100 graus a oeste de Greenwich. Então qualquer cidade que tivesse aqui no meio do caminho teria a mesma longitude da cidade A. Mas só a cidade A tem latitude, ó, 20 graus ao norte do Equador e longitude 100 graus a oeste de Greenwich. Lá no leste pode ter nos 100 graus, né, um monte de cidades, mesma distância, mas a longitude é outra, que é a longitude leste, e lá naquela cidade A, longitude oeste. Combinado? Olha para a cidade D, por exemplo. Qual é a latitude da cidade D? Tanto faz, está nos dois cantos. Só a cidade D está certinho no Equador. Então a latitude dela é 0. Qual é a longitude dela? Bom, deixa eu ver qual é o meridiano que atravessa essa cidade aqui. É o 20 graus de longitude, ó, leste, ó, Greenwich aqui. Está a leste de Greenwich. Várias cidades estão ao longo do Equador, claro, latitude 0. Várias cidades estão ao longo do meridiano 20 graus leste, mas só a cidade D está 0 de latitude. 0 não é nem norte nem sul. E 20 graus de longitude leste. Olha agora para a cidade E, ela está em cima do meridiano de Greenwich, logo essa cidade tem longitude 0, nem leste nem oeste. Ela está no meridiano de Greenwich. Qual é a latitude dela? Vai num cantinho para olhar, 60 graus ao sul do Equador, tanto faz o lado que você olha. Bacana? Entendeu? A latitude máxima é 90 graus quando você chega no Polo Norte ou 90 graus quando você chega para o sul. Quanto mais você se afasta, maior a latitude, tanto para o norte quanto para o sul. O 0 é o Equador. Vai ficando mais frio. Um lugar de latitude 60 graus, eu já sei que está frio. Tá? 80 graus, muito frio. Um lugar de latitude 10, 15, né? Até 20, eu já sei que aqui é calor, zona tropical do planeta. Então a latitude nos informa com razoável antecedência como deve ser o clima naquele lugar. Combinado? Tá? A longitude ela vai me informar as horas, mas a gente vê isso daqui a pouco. Tá? Bacana isso para vocês? Ok? Agora minha dúvida.
a latitude chega a 90. A longitude, repare, ela chega até 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. Por que a longitude chega a mais do que isso? Vamos lá? Está aqui esse desenho, porque como a Terra é esférica, a distância até, essa aqui é a linha do Equador, a distância de qualquer meridiano, tá vendo aqui um paralelo? Essa linha aqui, tá? Essa linha aqui é o paralelo, tá? A distância dessa linha para o Equador não é uma linha reta, porque isso aqui é uma esfera, então ela é um ângulo, pega o núcleo da Terra e faz uma linha imaginária até o paralelo que atravessa a cidade que você está querendo, e a outra linha até o Equador. Esse ângulo é a latitude, o máximo que você consegue é 90 graus, tá? Ok? E a longitude você vai ver como? Da mesma maneira, ó, vai no núcleo da Terra, faz uma linha imaginária até o meridiano de Greenwich e outra linha imaginária até o meridiano que atravessa a cidade que você procurou. O ângulo entre essas duas linhas imaginárias é a longitude, tá? Então, como eu consigo dar uma volta inteira com os meridianos, são 360 graus. Portanto, no máximo 180 para leste ou 180 para oeste. Ok? Movimentos do planeta agora, né? A Terra faz um monte de movimentos, né? Mas os que mais nos interessam são quais? A rotação e a translação. Tá aqui a rotação, de oeste para leste, é o eixo da Terra, a Terra gira em torno dela mesma, ok? Consequência da rotação, os dias e as noites, ok? Ótimo, tranquilo, pronto. Vamos lá. Translação. Translação é o movimento da Terra em torno do Sol. Então vamos para a página 2 do nosso resuminho. Achou a página 2? Então vamos para essa situação aqui. Você não acha na internet um desenho perfeito, tá? De qualquer maneira, a trajetória da Terra em torno do Sol chama elipse. Tá escrito em algum lugar aqui, tá? O Sol, ele não está no centro da elipse, ele está num dos focos. Elipse tem 2 focos, tá? Então tem momentos que a Terra está um pouquinho mais perto do Sol, tá? Então imagine que o Sol estivesse exatamente aqui, né? Então nesse momento do ano a Terra está um pouquinho mais perto. E nesse momento do ano a Terra está um pouquinho mais longe, tá? Dá uma diferença, tá? Ó, o momento que ela está mais perto chama periélio, ela está a 147 milhões de quilômetros do planeta. E o momento que ela está mais longe chama afélio, e ela está a 152 milhões, quer dizer, dá 5 milhões de quilômetros. Claro que 5 milhões de quilômetros é muita coisa, mas em 150 não é tanta coisa, e a gente não percebe. Eu não posso dizer, quer dizer que aqui está mais calor e lá está mais frio. Não, negativo, tá? Nós não percebemos essa diferença. Quem vai nos dar essa diferença é a inclinação do eixo da Terra. Observe, a Terra ela vai girando em torno do Sol com o eixo inclinado. De onde eu tirei essa inclinação se eu não sei o lado de cima? A nossa referência é o plano de órbita. Quando a Terra gira em torno do Sol, ela estabelece um plano. Em relação a esse plano, o eixo de rotação não é perpendicular, ele é inclinado. Exatamente 23 graus e meio, 23 graus e 30 minutos. Na verdade é 23 graus, 27 minutos. Tá? Mas também não vai mudar nada isso, vai apenas ser uma referência para a gente. Essa inclinação, observe o que acontece em dezembro. Atenção agora, eu estou no hemisfério sul. Se eu tivesse um desenho escrito hemisfério norte, todas as estações estariam invertidas. Aqui seria verão, aqui seria outono, aqui seria inverno, tá? Desculpe, tudo ao contrário. Aqui seria o verão deles, tá? Aqui seria o outono, setembro, e o inverno em dezembro, e a primavera em março, se eu estivesse no hemisfério norte. Repare, o que é que você tem aqui? Março e setembro a Terra está de lado para o Sol, e em julho, junho e dezembro a Terra está expondo um dos hemisférios. Repare, aqui está sendo exposto o hemisfério norte, olha o eixo da Terra. Está vindo mais sol no hemisfério norte.
E aqui, ó, tá vindo mais sol no hemisfério sul. Então, como tá vindo mais sol no hemisfério sul, tá mais calor no hemisfério sul. Nós produzimos mais calor pela luz solar. Então, aqui é o solstício de verão. Já explico o solstício. É o nosso verão. E é lógico que é inverno, olha só, tá mais frio aqui no norte, porque tá menor incidência de radiação solar, ok? Observe o que acontece aqui, tá? Aqui é o contrário, ó, o hemisfério norte está recebendo mais luz, portanto mais calor. O hemisfério sul está recebendo menos luz, portanto é o nosso inverno. Estou no hemisfério sul, tá? Deixa eu mostrar para você melhor essa rotação. Vamos lá para o globinho, tá? Ó, primeira situação, verão no hemisfério sul. É essa situação aqui, ó. Essa situação aqui, verão no hemisfério sul. Tá vendo o eixo da Terra? Ele está expondo o hemisfério sul para o planeta Terra, ó. Olha quanta luz está vindo aqui no Brasil, tá? Na verdade, olha só, deixa eu ver se eu consigo ajeitar o flash. Não consigo ajeitar o flash, mas não faz mal. Essa luz solar, eu posso mexer aqui um pouquinho? Posso. Aqui, tá ótimo, ó. A Terra ao girar, o Sol ele está perpendicular ao Trópico de Capricórnio, que é essa linha aqui. Então imagine uma pessoa de pé no Trópico de Capricórnio. Deixa eu pegar o nosso piloto aqui, tá? Ele nos ajuda nessas horas, ok? Ó, então imagine uma pessoa de pé no Trópico de Capricórnio nesse dia 22 de ou 23, pode ser 21, varia de ano para ano. 22 é uma média, tá? Se ele estiver no Trópico de Capricórnio exatamente ao meio-dia, não vai dar sombra. Ele vai estar com a cabeça exatamente sobre o Sol. Repare que qualquer um vai ter sombra aqui, e essa sombra ela vai ser sempre sombra deslocada para o norte. Combinado? Quem está depois do trópico, a sombra ela vai em direção ao sul. E quem está bem no trópico não vai ter sombra ao meio-dia. Isso vale para o dia 21, 22, 23 de dezembro. Todo ano o Sol está perpendicular ao Trópico de Capricórnio. É o dia mais longo do hemisfério sul e é o início do nosso verão, tá? Veja só, vou mostrar agora o outro desenho para vocês lembrarem essa situação aqui, 22 de dezembro, repare, os raios solares, eles não vão chegar no Equador, porque se o Equador tivesse desenhado, ele estaria aqui. O Sol está chegando no Trópico de Capricórnio. Então a Terra está girando e quem está recebendo o Sol perpendicular é o Trópico de Capricórnio. Muita luz no hemisfério sul, tá? Olha só, será que você é capaz de entender que está meio-dia no Brasil? E daqui a 12 horas, meia-noite no Brasil? Sim ou não? E será que você é capaz de entender que pode girar à vontade que está indo luz lá na Antártica? Pode girar a Antártica à vontade. Essa situação de 22 de dezembro é o famoso sol da meia-noite na Antártica. Você vai ter 24 horas de luz. Tá certo? E lá no Polo Norte, não pode girar à vontade. Então, em todo o hemisfério sul, os dias serão muito longos. Quanto mais perto do polo, o dia é mais longo no verão. Quanto mais perto do polo, a noite é mais longa no inverno. Combinado? Tá beleza? Ótimo! Agora aqui, olha só. O que vai acontecer agora daqui a 6 meses? Daqui a 6 meses, a Terra deu a volta em torno do Sol e agora ela está mostrando, como o eixo não muda de posição, ela está mostrando o norte. Então equivale, olha só, vou te fazer 2 simulações. Primeira simulação, ela está assim, ó. Agora o Sol está perpendicular ao Trópico de Câncer, que é essa linha aqui. Aqui é o Trópico de Câncer. Então o nosso pilotinho aqui eu não consigo, faltou mão aqui para mim. Ele estaria, tá? Ele estaria de pé, com o Sol na cabeça ao meio-dia, no dia 22 de junho, que é o dia mais longo do ano no hemisfério norte. Olha aqui que bacana, pode girar à vontade, ó, tem Sol no Polo Norte, pode girar à vontade, não chega Sol no Polo Sul, reparou? E na prática, olha só, lembra do dia 22 de dezembro que o Sol estava assim?
É como se a Terra estivesse fazendo assim, ó, 23 de dezembro, 24, 25, ó, quando chegar março, o Sol está perpendicular agora à linha do Equador. Aí vem abril, maio, junho, o Sol chega no Trópico de Câncer. Olha só agora, ó, Polo Norte, Sol da meia-noite, Polo Sul não tem luz, dias muito longos no Norte, dias muito curtos no Sul. Quanto mais perto do Polo, no verão o dia é mais longo, no inverno a noite é mais longa. Quanto mais perto do Equador, menos a gente percebe isso. Então, lição de casa, passar um verão aqui, ó, entre Rio Grande do Sul e Argentina, tá? O que acontece lá no verão? 10 horas da noite ainda tá sol. Motivo, tá? Porque eles estão bem mais longe que a gente. A gente tá aqui, ó, a gente tá antes do trópico, eles estão bem depois do trópico. Combinado? Lição 2, passar o verão no Nordeste. Você vai ver, 6 horas da tarde escurece. Essa região próxima ao Equador não faz diferença. Não tem estação do ano praticamente perto do Equador. Ok? E aí você me fala, ô Brave, pera lá, você fez essa simulação, tem um dia que o Sol passa bem no Equador. Como é que é isso? Volta para o desenho. São os dias, ó, são os dias em que começa a primavera e outono. Deixa eu te mostrar, quando a Terra está de lado para o Sol, olha que interessante, ó. Presta atenção, hein? Tá aqui o Sol na órbita terrestre. Tem um momento que ela está de lado para o Sol. Vamos botar bem de lado. Nesse momento, o Sol ele vai estar perpendicular ao Equador. Então veja, é indiferente se você está no Polo Norte ou está no Polo Sul, no hemisfério Norte ou no Sul, tá? Apesar da inclinação do eixo da Terra, como ela está de lado, nós não percebemos. Nesse dia, que é o início da primavera ou do outono, dependendo do hemisfério, o Sol vai nascer 6 horas da manhã, desde o Polo Norte até o Polo Sul. E é o chamado equinócio. Vamos voltar agora para essa nomenclatura? Ó, nós chamamos de solstício, o máximo, que é o dia mais longo do ano ou o dia mais curto do ano. No hemisfério sul, dia mais longo do ano, 22 de dezembro, início do verão. Solstício de verão, dia mais longo do ano. Tem tudo para ser também o dia mais quente, mas ou um dos dias mais quentes, tá bom? Tá? E solstício é o máximo, ó, máximo de frio, 21, 22, 23 de junho. Início do inverno, não é máximo de frio não, tá? Pode ser o mais frio algum outro dia, mas é o dia mais curto do ano, ok? Então, solstício de inverno, início do inverno, tá? Dia onde tanto faz você estar no norte ou no sul, tá? Os dias vão durar 12 horas e a noite, só uma vez no ano que acontece isso, ó. 21, 22, 23 de março, pode ser até 20. 22, 23 e até 24 de setembro, tá? Dependendo do ano. São chamados equinócios, ou de primavera ou de outono. Se eu estivesse no Polo Norte, no hemisfério norte, tá? 22 de dezembro seria o início do inverno, então seria solstício de inverno, dia mais curto. Olha o hemisfério norte, se o desenho fosse em relação ao norte. 22 de junho, para o norte, seria o dia mais longo, seria o solstício de verão. Claro, isso aqui é verão e aqui é inverno, isso aqui é o outono, setembro. Para o norte é outono, que para nós é primavera. Compensação, março, para nós começa o outono e para o norte começa a primavera. Que tal, senhores? Tá? Cartografia é um assunto complicado. Tem exercício aí para você matar na apostila, vocês têm meus contatos, tem exercício extra que eu também postei para vocês. Nós vamos dividir em 3 essa aula, ok? Próxima aula eu vou falar de fuso horário para vocês. Bom estudo!